Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Com o Miguel Videira. E Miguel, começamos com o médico, antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Foi o nome escolhido pelo Presidente da República para coordenar a elaboração de um pacto estratégico para a saúde. É isso mesmo que é revelado na página da Presidência. António José Seguro tinha prometido durante a campanha para as presidenciais que este tema da saúde seria prioritário, caso fosse eleito. Na nota publicada esta tarde, o Presidente sublinha que é necessário ter uma visão clara e de longo prazo, sustentada num compromisso coletivo que assegure não apenas uma resposta aos desafios de hoje, mas também uma preparação do futuro, preservando a saúde como um dos pilares mais sólidos da democracia portuguesa. É isso que se lê na página da Presidência. A escolha para a coordenação do pacto recai no antigo Ministro da Saúde entre 2015 e 2018, Adalberto Campos Fernandes. Uma proclamação vazia de intenção. É assim que a CAP interpreta a disponibilidade manifestada pela UGT para continuar a negociar as alterações ao Código do Trabalho depois do chumbo da última proposta. Em comunicado, a Confederação dos Agricultores de Portugal avisa também que só está disposta a negociar propostas que ainda não tenham sido apresentadas. É também salientado que as confederações empresariais cederam múltiplas vezes às posições e propostas da UGT e que esta atitude, que a CAP define como de boa-fé e de boa vontade, nunca mereceram reciprocidade. É isso que afirma uma das confederações patronais com assento na concertação social. A Ministra do Ambiente garante reservas de combustível para a aviação até agosto. Maria da Graça Carvalho afasta um cenário de ruptura de jet fuel, o combustível para aviões. Tanto em Portugal como em Espanha produzimos 80% do jet, que é a situação mais crítica, do combustível para a aviação. Portanto, só importamos 20%. E temos reservas até meio de agosto, não tem problema. E mesmo se tudo corresse mal, o problema que havia era em 20%. Mas este 20% é que pode ser crítico para a Madeira e para os Açores e, portanto, vamos acompanhar de muito perto esta questão. Maria da Graça Carvalho, que neste debate na Assembleia da República anunciou ainda um novo programa de apoio à compra de carros elétricos. Vai ser lançado no próximo mês ou em junho. O Governo está também à espera do relatório da entidade reguladora dos serviços energéticos para pedir compensações à Espanha por causa do apagão de abril do ano passado. Na próxima semana, o gasóleo vai descer 4 cêntimos, já a gasolina sobe 2,5 cêntimos. É pelo menos essa a previsão da Associação Nacional de Revendedores de Combustível, a ANAREC. Estes valores já incluem o IVA. Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia e tendo em conta as previsões para os valores de abertura do mercado a partir de segunda-feira, o preço médio do gasóleo simples e da gasolina simples 95 deverá rondar o mesmo valor, 1,92 cêntimos por litro. O preço do petróleo Brent, do barril de Brent de referência na Europa, estava hoje a subir 0,89% para os $106, continua a ser pressionado pelo bloqueio do Estreito de Hormuz. E o secretário da Guerra norte-americano garante que o bloqueio dos Estados Unidos a esse Estreito de Hormuz vai durar o tempo que Donald Trump quiser. O presidente norte-americano já havia feito esta afirmação ontem. Washington não tem pressa em chegar a um acordo. Até lá, Pete Hegseth assegura que os iranianos podem contar com um bloqueio naval que se vai estender pelo tempo que for preciso. O Irão sabe que ainda tem uma oportunidade para fazer uma escolha sensata. Como dissemos anteriormente, é preciso fazer uma escolha sensata na mesa das negociações. Tudo o que têm de fazer é abandonar as armas nucleares de forma significativa e verificável. Ou, em alternativa, podem assistir ao colapso da frágil situação económica do seu regime, sob a pressão implacável do poder americano. Um bloqueio pelo tempo que for necessário, seja qual for a decisão do presidente Trump. O secretário de Guerra norte-americano falou ainda sobre a Europa e para dizer que os países europeus precisam de menos conferências e de mais ação para reabrir o Estreito de Hormuz. Não estamos a contar com a Europa, mas eles precisam do Estreito de Hormuz muito mais do que nós. E talvez devessem começar a falar menos e organizar menos conferências pomposas na Europa e embarcar num barco. Esta é muito mais uma luta deles do que nossa. O apelo de Pete Hegseth numa conferência de imprensa esta tarde no Pentágono.
6 jogos de suspensão. É este o castigo aplicado ao jogador do Benfica Prestiani na sequência do episódio que envolveu o jogador brasileiro Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid acusou Prestiani de o ter apelidado de macaco no jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ora, o atleta do Benfica recusou ter proferido qualquer insulto de cariz racista, disse que apelidou, sim, Vinícius de maricón. Ora, a UEFA castiga o jogador por conduta discriminatória, homofóbica. O castigo são 6 jogos de suspensão, 3 de pena suspensa durante 2 anos. Dos 3 jogos de suspensão efetiva, um deles já foi cumprido. É nosso convidado desta edição das 3 da tarde da Rádio Observador, o advogado e especialista em direito esportivo, Diogo Soares Loureiro. Boa tarde, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Este castigo gerou-nos aqui alguma confusão, tendo em conta que, segundo aquilo que lemos nos regulamentos, para estes casos o limite mínimo da sanção são 10 jogos. Porquê é que Prestiani apanha menos do que este limite mínimo? Olá, muito boa tarde. Efetivamente, no âmbito da UEFA, os comportamentos homofóbicos, normalmente praticados por algum atleta, de acordo com o artigo que vem previsto da UEFA Disciplinary Regulations, portanto, o regulamento disciplinar da UEFA, tem um artigo relacionado com condutas discriminatórias, e isto normalmente inclui insultos homofóbicos, expressões discriminatórias, comportamentos ofensivos com base na orientação sexual ou linguagem ou gestos discriminatórios. E, de facto, a regra base é bastante pesada e prevê como pena mínima uma suspensão mínima de 10 jogos. No entanto, sendo que está ainda previsto a possibilidade de aplicação de outras sanções, como multa, suspensão provisória imediata, como chegou a acontecer na altura, e a extensão da sanção às competições FIFA, como aliás vem da própria decisão e do pedido da UEFA para também estender a FIFA a todas as competições. No entanto, o Comitê Disciplinar pode graduar ligeiramente a pena, dependendo um bocadinho do que for a gravidade concreta do caso, a prova produzida, também tendo em conta um bocadinho o grau de reincidência, o contexto do jogo, o reconhecimento ou a negação no momento da acusação dos factos, a colaboração processual que foi existindo, e a UEFA pode acabar por aplicar aqui só uma suspensão efetiva parcial ou uma parte que tenha apenas uma pena suspensa, como também é o caso. E, portanto, neste caso em concreto, a UEFA acabou por considerar que 6 jogos, sendo que 3 deles são efetivos, 3 são suspensos, seria uma sanção justa para aquilo que foi o que se pretende acautelar. Esta sanção é passível de recurso? O Benfica pode recorrer, o jogador, o atleta? Sim, estas decisões do primeiro painel, digamos assim, da UEFA é sempre passível de recurso, ainda que estamos a falar de prazos muito curtos. Portanto, estamos a falar de um prazo de 3 dias para o jogador sinalizar a sua intenção de recorrer e depois um prazo de 5 dias para efetivamente apresentar o recurso. Portanto, estamos a falar de um tempo muito curto e, portanto, o jogador e o Benfica terão que decidir de uma forma muito célere se pretendem ou não recorrer dessa decisão. O efeito desta sanção aplica-se aos jogos do campeonato aqui em Portugal, jogos europeus, internacionais? Não, estamos a falar apenas no contexto internacional. Internacional. A nível interno não tem aplicação. Portanto, aqui, tendo em conta que o Benfica agora não terá mais jogos de competições europeias até à paragem do Mundial, e essa extensão, a intenção é que haja uma extensão internacional que foi solicitada à FIFA, na realidade são 3 jogos efetivos, sendo que já engloba o jogo de suspensão preventiva que o Prestiani teve frente ao Real Madrid, ou seja, na realidade tem neste momento que cumprir um castigo de 2 jogos. O que é que acontece? Se for convocado pelo selecionador argentino para o Mundial, isso significa que cumprirá nos 2 primeiros jogos do Mundial. Caso essa convocatória não seja feita, o que acontece é que terá que ser cumprido depois, quando o Benfica voltar a ter jogos nas competições europeias do ano seguinte. Diogo Soares Loureiro, muito obrigado pelas suas explicações e por nos ajudar a compreender e enquadrar melhor este castigo aplicado pela UEFA. Diogo Soares Loureiro, advogado e especialista em direito esportivo, foi nosso convidado a pretexto desta sanção aplicada pela UEFA a Gianluca Prestiani, 6 jogos de castigo.
O Torriense está na final da Taça de Portugal. Em Torres Vedras vive-se um segundo carnaval. Ou seja, Nelson, mais um momento de festa. Vitória por 2 golos frente ao FAF. 2-0 foi o resultado ontem à noite. A eliminatória terminou 3-1. O jornalista Miguel Pina Andrade esteve esta manhã em Torres Vedras e tomou o pulso à cidade que vê o clube mais emblemático regressar ao Jamor 70 anos depois. Torres Vedras acordou com um sentimento que não vivia há décadas. Rebeca Esteves, uma adepta do Torriense que trabalha num café no centro da cidade, fala numa algazarra total. Dentro do estádio Manuel Marques não cabia mais ninguém. Muito cheio. A abarrotar, nunca vi aqui uma coisa assim, era só cabeças. No estádio, a manhã foi de limpezas da festa da noite passada e também houve quem tenha entregado os documentos para se tornar sócio. É o caso de Alexandre Carvalho, que antes do resultado do jogo de ontem começou o processo oficializado esta manhã. Venho tratar disso. Fiz-me sócio ontem, antes do jogo, eu e minha esposa e os meus 2 filhos, e agora venho resolver pedir o número de sócios, está provisório, venho pedir o definitivo agora. Alexandre Carvalho, um dos mais recentes sócios do Torriense, um dos mais antigos. Pode mesmo ser José Rosário, conhecido em Torres Vedras como Zé das Baguetes. Não foi ao estádio ver o jogo, mas os nervos esses estiveram à flor da pele. Eu não fui ao estádio, mas eu estava muito nervoso. Agora sinto elevadíssimo, tranquilíssimo. E agora vamos ao Jamor ganhar ao Sporting. Vai tentar ir ao Jamor? Olha, vou tentar ir com este amigo que está aqui. Mas eu sou leão. Ele é leão. O amigo é o sportinguista Rui Marujo, que apesar da cor do clube, ontem torceu pelo Torriense e se tudo correr bem vai ao Jamor com o amigo Zé das Baguetes para a festa da taça. Apesar de tudo, e como diz José Rosário, o futebol é também fair play e amizade. O futebol, os clubes servem para unir as pessoas e não dividir. Os relatos dos adeptos do Torriense depois de uma noite de festa. 70 anos depois, o Torriense vai ao Jamor jogar a final da prova rainha do futebol português. Momento de festa para os naturais de Torres Vedras. O Miguel Pina Andrade esteve precisamente na cidade esta manhã. Sporting Torriense, final da Taça de Portugal, no Jamor, daqui exatamente um mês, dia 24 de maio. Vamos às notícias de âmbito local. Em Lisboa, os trabalhadores da EGA que estão em greve manifestaram-se esta manhã junto à Câmara Municipal, na Praça do Município. A administração é acusada de continuar a recusar valorizar os salários de quem faz a empresa funcionar e se limitar a declarações sem impacto real na vida dos trabalhadores. É essa a acusação feita pelo sindicato que convocou este dia de greve. A Câmara Municipal de Alcobaça fechou o ano passado com um resultado positivo de 5,5 milhões de euros, ainda assim uma redução de cerca de 8 milhões face ao ano anterior. A autarquia justifica este decréscimo com o facto de em 2024 se ter registado um resultado líquido anormalmente elevado. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas revela que 3 matas nacionais do litoral, nos concelhos da Marinha Grande e de Leiria, foram particularmente afetadas pelo mau tempo. Uma delas é o Pinhal de Leiria, soma danos superiores a 90%. Também a mata do Casal da Lebre, na Marinha Grande, e a do Ravasco, em Leiria, ficaram praticamente destruídas. Em Aveiro, a autarquia faz um balanço positivo da execução do Plano de Prevenção de Risco de Corrupção, embora admita que faltam recursos, o que dificulta a aplicação deste plano. A autarquia já implementou quase 60% das medidas, há ainda quase 40% parcialmente implementadas. A avaliação seguiu as recomendações do Mecanismo Nacional Anticorrupção e envolveu todas as unidades orgânicas do município. Em Matosinhos, a startup portuguesa Otitest foi alvo de um investimento de cerca de 50 mil euros por parte de um fundo de investimento comunitário. A Otitest desenvolveu um dispositivo de uso doméstico para detectar otites em crianças em cerca de 10 segundos através de luz, fibra óptica e inteligência artificial. A tecnologia criada na Universidade do Porto já passou por ensaios clínicos em hospitais públicos e apresenta cerca de 90% de eficácia. No Seixal, e é aqui que terminamos, celebra-se algo tipicamente português, o pão. É uma iniciativa onde se vê o pão como um elemento central da identidade das regiões, da experiência gastronómica e da importância económica local. O encontro Terras de Pão, Gente de Paz é no dia 27 de abril, na próxima segunda-feira, às 3h30 da tarde. É organizado pela Plataforma Nacional do Pão e pelo grupo 100 Peneiras, em parceria com a Câmara Municipal do Seixal. O evento é gratuito, aberto a toda a comunidade, mediante inscrição no site da Câmara.